Hoje, 8 de agosto de 2018, o programa Memória e História Oral, em parceria com a Universidade São Judas Unimonte, entrevista o senhor José Duarte. Senhor José Duarte, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pela sua qualificação. O seu nome completo, o nome dos seus pais. Meu nome é José Duarte de Almeida Alves, filho de Duarte Lourenço Alves e Elvira de Almeida Cardoso. O senhor nasceu? Nasci em Portugal, Vale de Câmara, uma cidade muito bonita, chamada de Suíça Portuguesa, nome dado pelo escritor Ferreira de Castro, Suíça Portuguesa. Nasci em 20 de maio de 1949. A profissão dos seus pais? Meu pai era mecânico, a minha mãe era doméstica. O meu pai tinha uma oficina mecânica e tinha 9 filhos também. Nós somos 9 irmãos. E uma cidade que praticamente não era, era desconhecida, essa cidade de Valdecâmara, que não era cidade, era vila naquela altura. E passou a cidade justamente no dia 20 de maio, há 20 anos atrás. Tá? Comemoração do seu aniversário. Exatamente no dia do meu aniversário, não tem nada a ver, mas por acaso é uma casualidade. E o pai era praticamente analfabeto, né? Sabia, tinha terceira classe e a minha mãe também a terceira classe. E criaram 9 filhos, faleceram até 3 na altura, porque senão éramos 12, né? E daí conseguiu todos os filhos, graças a Deus estão num estado até, numa situação bastante financeira, bastante favorável, né? E eu sou o único que estou fora de Portugal, por incrível que pareça. Mas vamos falar um pouquinho das suas lembranças de infância lá em Portugal. Como era a sua vida, as brincadeiras, tudo da infância? As brincadeiras eram aquelas rústicas, não havia absolutamente nada. Era jogar bolinha de gude, era jogar futebol com meia de pano, não é? Descalços muitas das vezes, não é? Porque não havia dinheiro para comprar, era só para comprar os calçados, mas não podia-se jogar futebol porque estragava. Escola, era uma vila muito pacata, onde havia a escola, a gente facilmente se deslocava, é uma vila de 3.000 pessoas ou 4.000 pessoas, e toda a gente se conhecia, todos éramos amigos, todos éramos família. Então nós crescemos nesse meio de muita honestidade, de muito cabresto, como se diz dos pais, muita rigidez, e aprendemos a vida. Foi daí que nós começamos a aprender os princípios, os caminhos da vida, né? Então foi realmente o meu pai teve a felicidade de poder dar, principalmente aos mais novos, a mim e a minha irmã, estudo, já que os outros fizeram só o primário, né? E todos enveredaram por um caminho até de que hoje podemos dizer muito satisfatório. Era uma cidade pequena, uma cidade muito pacata e que vários amigos, a gente éramos todos amigos, a gente frequentava a casa uns dos outros sem qualquer problema, não havia diferença praticamente de classe, né? Médicos eram amigos, os engenheiros eram amigos, todo mundo era amigo ali, era uma família bacana. E o senhor passou a adolescência lá também, né? Também, eu estudei, eu fiz o primário lá na minha cidade, depois fui para uma cidade mais próxima, que é Oliveira de Azeméis, onde eu fiz um curso industrial, e depois do curso eu fiz a secção preparatória do Instituto Industrial, que dava acesso à eletrotecnia e máquinas, né? Engenheiro eletrotécnico, mas paralelamente eu estava fazendo um curso de instrutor de educação física, no qual me formei como instrutor de educação física, e como estagiário do meu curso naquela altura
de mecânica industrial, de desenho industrial e mecânica industrial, eu teria que fazer um estágio numa firma onde fiquei durante 9 meses e depois fiz o exame de aptidão. Nessa altura, eu fiz um concurso, como estava fazendo Educação Física, para uma escola preparatória lá da minha cidade, e eu fiquei em primeiro lugar e fui dar aulas de Educação Física e trabalhos manuais. Eu fiquei com 18 anos, fui aprovado e estava dando aulas, era praticamente um moleque no meio dos moleques, né? Dos moleques. Então foi muito gratificante, foi uma experiência muito positiva. Aí cheguei até diretor de turma, né? Era um dos mais novos, onde havia muitos professores, e os alunos, é lógico, que gostavam muito como era Educação Física, não era uma disciplina que puxava muito pelos alunos. Eu era amigo de todos os alunos, e os alunos eram todos amigos nossos, né? E aí fiquei durante um tempo até que veio o Exército. Aí veio o Exército e era obrigatório. Muitos dos meus companheiros lá da minha cidade e que eu conhecia de outras cidades que estudaram comigo, muitos quiseram fugir. Fugiram para a França, fugir do Exército, né? E foram para a França, outros foram para o Luxemburgo, outros foram para o Brasil, outros vieram para o Brasil, outros foram para Joanesburgo, outros foram para a Venezuela e tal. Mas eu fiquei sempre, não vou. Nunca pensei até que tive que ir para o Exército. Fui para o Exército e eu não fiquei 45 meses, obrigatório, no Exército, dos quais 27 na Guiné-Bissau, como servindo a pátria lá não sei o que naquela altura, a gente, com a idade que tinha, nós éramos enviados para lá e não sabíamos para onde é que nós íamos, né? Mas de qualquer jeito foi um tempo muito perdido, um tempo que podia ter vindo aqui para o Brasil mais cedo, né? E não teria perdido 45 meses da minha vida numa causa que eu não achava justa, né? Porque servir o quê e servir a quem, né? Era a pátria, mas os interesses eram outros. Havia interesses de outros países, né? E passado isso, eu fui para Portugal, de novo, passei a ocupar o mesmo cargo que tinha ido, porque eu não perco, a gente não perdeu o cargo, né? Então fui novamente para dar aulas lá na cidade de Valdecâmara e fui convidado para outra cidade também para lecionar noutra cidade, complementar as horas de serviço. Severo de Boga, que fica a 18 quilómetros. Aí conheci a minha esposa, tá? Que é brasileira. A Maria de Fátima é brasileira. Quando eu fui para o Exército, foi no dia 23 que eu fui para a Guiné, 23 de junho, eu fui para Lisboa para embarcar no navio Niassa. E nesse dia ela chegava a Lisboa também. Mas eu não me encontrei com ela, porque eu nem a conhecia. Foi por intermédio de um amigo meu e tal. E passados uns 3 anos, ou quase 4 anos, quase 4 anos, é que eu vim me encontrar com ela, porque ela quase todo ano, ela ia com os tios. Ela tinha família lá? Ela tinha, os pais dela eram portugueses, tá? O pai e mãe. E ela ia com os tios, que eram os donos do Café de Lino. Sim. Donos do Café de Lino. E conheci, a gente começou a namoriscar lá e tal. Eu tinha 26 anos, ela tinha 20, né? 26 e ela com 20 anos. E o meu tio me convidou para vir aqui ao Brasil, bem conhecer e tal, porque eles não tinham filhos e gostaria que eu viesse aqui e tal, que queria construir e como eu era ligado também à parte de desenho e tal, e queria construir e queria me dar uma oportunidade. E eu disse, não, mas eu estou aqui bem e tal, mas havia aquela parte da Revolução de 74, tá? E aquilo era uma incerteza muito grande naquela altura. O que aconteceu? Então os professores estavam sendo quase todos saneados, né? E só ficaram aqueles que eles
naquela altura, só que eles tinham aquela mais afinidade e tal. Mas como estava bem e eu não tinha razão de queixa, a minha esposa, a Fátima, Maria de Fátima, ela tinha toda a documentação pronta para estudar para Coimbra, porque ela é que queria ir para lá. Então, acabou indo em Coimbra, viu tudo e tal. Aí eu vim para o Brasil, pedi uma licença e vim ao Brasil só para passar uns tempos, né? Passar aqui 2 meses, 1 ou 2 meses, tinha licença para isso. Acabei ficando. Acabei bebendo água lá de São Vicente, a biquinha, não sei o que é que aconteceu. E acabei ficando aqui. Isso foi em 1970? Em 75. 75. O senhor foi direto a São Vicente? Não, eu vim para aqui, para Santos. Santos, certo. Eu fiquei em Santos. Ah, mas eu digo, mas depois, no decorrer, me deram água da biquinha de São Vicente e acabei ficando. Ao fim de 6 meses, acabei casando. Acabei entrando no ramo de equipamentos para bares, né? Aqui na Martim Afonso, aqui bem pegado. É a única atividade que eu fiz até agora, que estou há 42 anos com a Geo Duarte, com a minha firma hoje, que antigamente era Brandão e Companhia, e fui desenvolvendo e por aqui fiquei. Agora estão meus filhos tomando conta e ela também continua lá, minha esposa. Eu estou mais afastado, que eu tenho outra atividade. Qual foi a sua impressão? Primeira impressão da cidade, quando chegou? Um mundo novo, não é? Porque as cidades lá são muito pequenas. Nos anos 70 o senhor já veio de avião? Já? Sim, já vim. Vim ao Rio de Janeiro, vim ao Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro vim a Congonhas. E já estava lá uma Kombi à espera, naquela altura o transporte era de Kombi. E a primeira impressão, quer dizer, primeiro sentia muito calor, né? Não tinha amigos, realmente foi difícil, muito difícil. Eu que tinha uma infinidade de amigos, eu era muito conhecido também lá. Sim. E eu fiquei aqui no meio, só conhecia a minha esposa, né? Que era a minha namorada, os pais, e uns senhores de Portugal, também já antigos, né? E que me levaram para a Sociedade de São Vicente de Paulo. Tá? Sim. Aí eu fiz parte muito tempo aí na Pompeia, fiz muito tempo parte da Sociedade de São Vicente de Paulo, ajudei muito, fazia visitas no morro e tal, ia aos assistidos e tal, e fiquei ali muito tempo, fiquei reunião nas terças-feiras, mas senti um pouco, realmente foi muito difícil, porque a gente tem uma vida lá. Eu tinha carro lá, tinha tudo, né? Uma vida boa, graças a Deus também não tinha preocupações, né? E vim para aqui, depois de 6 meses, eu entrei com uma cota na firma, aí foi trabalho duro, foi muito difícil. Mas Santos foi uma cidade muito acolhedora, eu sempre gostei muito de Santos, me adaptei. Aliás, eu já era admirador do Pelé há muitos anos lá. Quando eu via os filmes lá no cinema, quando via os jogos do Vasco, do Santos e tal, eu tinha uma admiração muito especial pelo Pelé. E casualmente vim parar justamente em Santos, uma cidade que naquela altura tinha os prédios pequenos ainda na praia, não tinha poucos prédios. Houve um desenvolvimento muito grande nessa parte até agora, que hoje, eu estava vendo aquela novela ontem lá, começou nova lá, que vi um pedacinho e tal, o tempo não para, né? E vi o pessoal que estava há 170 anos e tal, e que congelado, e eu disse assim, pois parece-me que eu estava vendo o tempo assim, com menor escala, né? Mas Santos foi sempre, ganhei muitos amigos, graças a Deus. Depois fui com o tempo. O senhor se aproximou da colônia portuguesa? Como é que foi a sua chegada? O princípio não foi assim muito, não. Em princípio, eu não era, porque eu não conhecia. Eu conhecia pessoas que não eram muito ligadas a... Eu nunca tinha entrado no centro português, por exemplo. Eu estava aqui pertinho e nunca tinha entrado. É ao lado. Aqui ao lado. E não fazia. Havia umas quermesses no Gonzaga, naquela altura. Eu ia lá de vez em quando e tal. Mas não tinha assim uma aproximação. Até que em 88, houve aqui, 88 e 89, aqui uma festa da inauguração daquele salão lá de baixo, né? E fui convidado para vir para aqui
fui convidado por um amigo que ainda é vivo até hoje, né? E ele era diretor aqui para que eu viesse para sócio do Centro Português. E ofereci uns ventiladores. Naquela altura veio o Pelé, veio o Roberto Leal, veio aqui, e eu ofereci uns ventiladores para o salão cá embaixo. E passado uns tempos, nessa altura parece-me que era o Arménio presidente ainda. Depois foi o António Paixão. Aí ele me convidou, António Paixão, me convidou para eu ser diretor aqui de apoio e tal. Eu fui diretor 2 anos, depois me convidou depois eu passei a diretor de sede, logo a seguir a vice-presidente, 2 anos, e depois 6 anos presidente aqui. Mas até 2000 fiz o centenário do Centro Cultural Português, do Centro Português naquela altura. Sim. Fiz o centenário aqui em 95, 1º de dezembro de 95, veio embaixador e tal. E foi a primeira restauração deste prédio, que eu encampei isso aí, e era um ponto de honra, e eu andei com um livro de ouro, atrás dos portugueses, naquela altura já estava mais conhecido, meio acanhado e tal, meio acanhado, mas que eu não sou muito de pedir, mas fui muito bem recebido e gostei, então amei o Centro Português, fiquei com uma paixão tremenda pelo Centro Português desde aquela altura. Em 2000 eu saí daqui do Centro Cultural, porque acho que a gente tem que ficar em determinada posição até uma certa altura, depois tem que dar oportunidade aos outros. E foi dado a oportunidade a outro presidente, ficou 2 anos, depois ficou outro, que era o Quaresma, José Carlos Quaresma, ficou 2 anos, e depois veio o Alberto Barreiros. Mas, entretanto, o meu sonho, e do Arménio Mendes, e de alguns diretores também, era... O Centro Português estava muito degradado. Aqui estava, houve uma altura que ele estava muito degradado, até que a gente restaurou. E o nosso sonho era fazer uma fusão com as entidades todas. Ainda hoje é o meu sonho. Algumas não aderiram e tal, mas ainda é o sonho que a gente ainda reúna mais. Então, havia uma resistência muito grande entre o Centro Português e a Sociedade da União Portuguesa. Porque a Sociedade da União Portuguesa é uma dissidência do Centro Português. Fundaram a banda musical, que era aqui a sede aqui na Amador Bueno, aqui. E depois fizeram a sede nova lá. E havia uma resistência. As pessoas muito antigas, às vezes, a mentalidade um pouco tacanha, não é? Então... Eles são refratários à mudança. Exatamente, né? Exato. Aí, eu, o Arménio, tal, fizemos várias reuniões naquela altura, em 94, em 99, 98, 99. Aí fomos convidados para a União Portuguesa. Eu também era sócio da União Portuguesa aí. Aí fui para a União Portuguesa e começamos a fazer o meio de campo. Com a diretoria daqui começamos a mesclar, a diretoria daqui, diretores daqui, conselheiros e tal, até que em 2010 surgiu essa fusão no Centro Cultural Português. Convidámos outras entidades, algumas acharam que não deviam ir. Quantas entidades portuguesas tem agora na cidade? Nós aqui chegamos a ter 17, né? Mas agora são menos, porque isso contando com os grupos folclóricos, né? Sim. Mas nós hoje temos o Centro Cultural Português, temos a Casa da Madeira, temos o Tricanas de Coimbra, temos a Associação Atlética Portuguesa, temos a Beneficência Portuguesa, temos os Elos Clube, temos a Casa na Baixada, né? Temos a Casa de Portugal de Praia Grande também. Os Elos. Não, eles se afastaram. Saldanha, eu fui sócio do Vasco muito tempo, né? Depois perdeu-se as fichas e tal. Eu ainda tenho a minha carteirinha de coisa, mas nunca consegui recuperar. Naquela altura era um clube, mas eles nunca se aproximaram da gente. Nunca houve uma aproximação, nem com o Saldanha, nem com o Vasco, né? Mas, claro que considero que sejam entidades fundadas por portugueses, né? São, o Internacional não, o Regata Santista sim, houve uma altura que a gente fazia umas festas até em conjunto. Mas com o Saldanha e com o Vasco nunca houve
uma aproximação com o centro português. Tenho o rancho também, eu tenho o tipo madeirense do Morro de São Bento. Tem no Guarujá também, tem o Clube Luso-Brasileiro e tem o Clube também Luso-Brasileiro de Cubatão. Tá. São muitas entidades. O Dia de Portugal vem sendo comemorado aqui, o senhor tem ideia de quanto tempo? Sempre. Aliás, Na Praça Mauá? não, 10 anos na Praça, foi a 10ª edição. Aqui, é obrigatório aqui, as datas que eram obrigatórias de fazer aqui, que estavam no Estatuto, é o 1º de dezembro, que é a data de fundação, e o 10 de junho, que é um ato cívico, nós fazemos sempre. Um outro ano fizemos na Câmara Municipal, porque foi incluído no calendário, mas é sempre aqui neste Salão Camuniano. Sempre foi dia 1º, rigorosamente dia 10 de junho. Pode haver uma alteração, como houve este ano, de data, porque tínhamos também o 10 de junho na Praça Mauá, que era um domingo. Então nós antecipamos, mas normalmente é dia 10 de junho, calha ao domingo, calha à segunda ou à terça, é dia 10 de junho, que nós fazemos esse que é a data magna da nação portuguesa, né? A data magna, que é 10 de junho, dia de Portugal, de Camões, e aí está, das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Uma festa muito bonita. Muito bonita, sim. Ela começou agora este ano é o Conselho das Comunidades Portuguesas e o Consulado. Este ano houve uma alteração pequena, que foi a Escola Portuguesa, mas com a mesma estrutura e com o apoio também de todos, porque a renda toda reverte para a Escola Portuguesa. Na 7 de setembro. Sim, na 7 de setembro, que é a Escola Portuguesa, que tem chegou a ter 160 crianças, agora acho que tem 105 crianças que são atendidas, e é uma escola que traz bastantes benefícios para aquelas pessoas carentes ali da região e tal. Lá na Ana Costa é a sede social. Social, exato. Ana Costa ficou lá a sede social, onde a gente faz todos os eventos sociais, né? Onde temos o rancho folclórico Verde Gai, que é internacional, já foi a Portugal 3 vezes. 3 vezes. E temos também o nosso Orfeão, que é muito bonito, o nosso coral, que a gente mantém. E temos o Grupo Rosmaninho, que é um braço do Centro Cultural Português, que atende os idosos carenciados, lusodescendentes, portugueses e lusodescendentes, com remédios, com cestas básicas, com alguma ajuda, né? E ajuda a tirar documentos. Alguns não têm documentos, e então a gente, através do consulado, a gente orienta, vai no consulado, e algumas pensões que se chama, o Portugal também dá uma pensão pequena, né? Para os carenciados que não tenham qualquer tipo o governo de Portugal dá para qualquer tipo de pensão aqui no Brasil. Existem muitos, por incrível que pareça, existem muitos. E dá um subsídio que se chama ASIC, Apoio Social aos Idosos Carenciados. E então a gente encaminha para o governo português e tal. E temos em São Paulo o Lar da Provedoria também, que, se for preciso, encaminhar alguns portugueses para lá, eu sou aceito também. Santos não tem um lar, tem só... Não tem. Alguns nossos assistidos estão nos... Vocês participam da cidade junina também, daquela festa inverno, não tem um... Não. Não? Não. O Rosmaninho, assim, atende... temos alguns idosos que se encontram em lares, né? Espalhados por lares. Tá. E tem outros idosos que estão em casa, que a gente leva a cesta básica, né? E o remédios. E esse grupo foi fundado aqui no Centro Português, aqui mesmo, há 20 anos atrás. Foi 20, foi primeiro. E a minha mulher foi a fundadora, com um grupo que ainda hoje existe, né? Os diretores foram o fundador. Começamos com um almoço no Domingo de Ramos. A gente queria fazer uma senhora que disse, podíamos trazer os portugueses, os lusodescendentes,
que estão nos asilos não têm oportunidade de ver o rancho dançar, comer um bacalhau e tal. E nós fizemos o primeiro almoço. Fomos buscar. Hoje tornou-se uma realidade e todo mundo espera. Vamos buscar os asilos todos. Damos toda a estrutura. É feito lá na União Portuguesa. E no prédio antigo da União Portuguesa, que é Centro Cultural hoje. E eles sentem-se muito bem, sentem-se orgulhosos. E nós também, porque damos toda a estrutura para eles. E é lá que funciona o escritório, a sede do Lourdes Maninho. Tem estatuto próprio também. E que hoje é a Dona Celeste Mendes, que é a presidente do Lourdes Maninho, também abraçou essa causa, né? E nós temos os sócios, é um grupo que fazemos reuniões todo mês, praticamente, a gente faz um convívio e nós é que contribuímos com as festinhas. Amanhã, por exemplo, vai ter a noite da pizza, lá, em favor deles, vai ter lá. Então, é isso, a gente está envolvido em tantos projetos que... Esse prédio aqui é dos anos 30, é isso? Não, esse prédio foi inaugurado começou a ser... o Centro Português foi fundado em 1895 e em 1898 foi lançada a primeira pedra aqui. Tá? Em 1900, em outubro de 1900 já estava coberto. Então ele começou em 1898, o prédio data de 1898. Bastante antigo e foi sendo construído com o tempo. Foi, com o tempo. Por exemplo, aqui, o salão onde a gente está, chama-se o Camuniano, ele começou a ser construído em 1905 e foi acabado em 1913. Tá? Essas pinturas são do António Fernandes, que era um artista plástico espanhol, muito conhecido, tem vários, os tetos, que é o Camuniano, que é em homenagem a Luís de Camões. O teto representa os quatro cantos dos Lusíadas, né? E a pintura foi feita pelo António Fernandes. E as paredes, que é tudo pintado também à mão, também o João Bernilis, também outro artista plástico. E depois é que ele foi restaurado na década de 50, é que ele foi feito aqui, este pinho de riga que veio da Suécia, também da data de 1950, está tudo, mas ele é original. A mobília que está aqui foi feita especialmente para o rei Dom Carlos, que isso aqui tem uma história muito grande. O Real Centro Português, quando ele foi criado, foi dado a coroa real, né, que está lá, foi Dom Carlos, que era o rei de Portugal, autorizou, que era a monarquia, e autorizou o Centro Português a usar o Real Centro Português, o primeiro nome. Depois com a República é que tiveram que tirar, ou até tiro aqui dentro e tal, os republicanos e os monárquicos e tal. E então, aquela cadeira que está lá, ela já foi a Portugal, ela foi feita especialmente para o rei Dom Carlos. Esse rei Dom Carlos viria na inauguração dessa cadeira, foi feita no Rio de Janeiro, foi confeccionado no Rio de Janeiro, e ele viria inaugurar aqui esta mobília, numa data que estava sendo marcada. Mas ele foi, antes de vir para o Brasil, ele foi assassinado juntamente com o filho à entrada do palácio. Tá? Então ele nunca chegou a usar essa cadeira do rei Dom Carlos. E ele é o nosso presidente de honra, está lá numa foto lá, e ele nunca chegou a vir ao Brasil. Essa cadeira, esteve aqui uma historiadora, em 94 foi pedida que essa cadeira fosse enviada a Portugal, que foi feito um seguro de $40 mil naquela altura, se não me engano, e ela foi a Portugal e esteve em exposição vários meses lá, na Casa dos Bicos, que representava, foi por uma exposição dos 500 anos da partida de Vasco da Gama para a Índia. Tá? Então ela esteve lá, essa cadeira tem uma história muito grande também. Tem este quadro que está aqui, representa o nosso primeiro presidente da casa, que era o dentista do imperador Dom Pedro.
chama-se, o nome dele é Manuel Homem de Bittencourt. O senhor Vasco comentou. Era um português dos Açores, né? E temos aqui um acervo até bonito, um livro dos Lusíadas, não sei se mostraram para vocês, que só tem 3 no Brasil. Ou no mundo, foi uma edição especial do Emílio Biel, que foi feita especialmente, foi oferecida especialmente ao imperador Dom Pedro, tem dedicatória e tudo, e ele veio parar aqui assim. Estamos aqui, tem no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro e tem em Salvador, só tem 3 exemplares, se não me engano, aqui no Brasil. Ali, Benedito Calixto Benedito Calixto é um quadro muito importante, é um dos quadros mais valiosos que temos aqui. E a Canhoeira, foi Canhoeira. E temos lá, quando Portugal teve sobre o domínio espanhol, tivemos 60 anos, 1580 a 1640, a época filipina em Portugal. Nós perdemos Portugal para o domínio espanhol. E o Filipe III era menor. E quem era o tutor do Filipe III era um português, chamava-se Miguel de Vasconcelos. Esse Miguel de Vasconcelos, o rei era menor, ele era o regente do reino, né? E quando houve a Revolução de 1º de dezembro de 1640, data da fundação justamente do Centro Cultural Português, em homenagem a isso, aliás, do Real Centro Português naquela altura, ele foi assassinado. Então ele representa, ele se escondeu dentro de um guarda-roupa e eles foram lá, o povo foi lá, tirou e assassinou o Miguel de Vasconcelos lá. Isso ficou na história. Ali, aquele do lado direito, do lado esquerdo, representa a coroação do rei Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, em 1143. O resto são todos benfeitores aí. É uma história aqui que tem... Muito, mas não, esse prédio. É, o prédio, é tudo. O prédio é em estilo neomanuelino, né? Neomanuelino. No Brasil. É um prédio, aliás, que é um dos poucos, tem poucos no mundo. No mundo. Portugal tem orgulho nisso. Só que Portugal tem muito orgulho nisso aí, mas não solta nada para nós, né? A gente é que tem que... Acha que a gente somos ricos, né? Dificilmente a gente consegue um subsídio. Não, também, eles acham que a gente não precisa disso. Na Ana Costa, também acho que tinha uma casa lá antes dessa construção mais moderna, é isso? No terreno? O centro português? Não lembro. Eu entrei na Ana Costa. Nos anos 50, o senhor chegou no Brasil nos anos 50. Pois é. Eu não me recordo disso aí. Eu não sou dessa época. Eu comecei a frequentar a União Portuguesa em 94, né? 92. 92, 94, que eu até então não conhecia muito. Mas já era aquele prédio que já está lá. Já era aquele prédio. Mas já era daqui ou foi fundido depois? Não, a fusão... Era o Centro Cultural Português mesmo. Não, foi agora em 2010. A fusão foi agora em 2010. É recente. Com a Dona Costa. A fusão foi agora, foi recente. Nós tivemos essa fusão agora, que aquele prédio, houve algumas melhorias, é uma sede cultural. Aqui nós só... E depois, então, um dos objetivos, eu fazia uma impressão muito grande quando a gente fazia as nossas festas aqui do lado, e aqui funcionava o Centro Cultural passou por uma fase muito difícil. E aqui funcionava um teatro. Depois do teatro funcionava foi alugado um cinema. Um cinema que, em princípio, exibia filmes normais. A entrada era pela frente, me lembro disso. E depois começaram a desvirtuar e foram proibidos de entrar pela frente. Fizeram uma entrada para que começaram a exibir filmes pornográficos. E isso fazia uma certa confusão. E já no tempo do Arménio Mendes, que entrou com uma ação para os tirarem daqui, tá? Mas porque eles não queriam sair de jeito nenhum. E então em 94,
nós conseguimos ganhar essa ação e tiramos. E aquilo ali era uma nojeira, aquilo era um ninho de pulgas, sei lá, aquilo era de ratos, de pulgas. E fazia uma confusão e eu disse, o meu sonho era restaurar esse teatro. Mas era o meu sonho, só que comecei a fazer isso e depois saí, não havia verba, né, então, e passou por muita dificuldade, muita mesmo. E o primeiro dinheiro que entrou, quando eu entrei aqui, não tinha dinheiro nem para pagar o 13º, já foi em janeiro, estava tudo atrasado e tal. Então fizemos prioridades, pagar as contas em dia e depois, com o decorrer do tempo, a gente começou a tentar restaurar. E eu, baseado em fotos antigas, quadros e tal, eu disse, não, isto tem que ser restaurado. Mas era muito dinheiro, né, para isso. Aí comecei e não acabei. E a minha missão também não acabou por aí, porque depois eu fui para a União Portuguesa, fizemos a fusão e voltei. Já estou praticamente há 8 anos como presidente, né? Com mais 5 da União Portuguesa. Fui 5 lá então, quer dizer, passei a minha vida aqui e aqui e lá. E começamos a restaurar e foi uma prioridade muito grande. E está lá, hoje está aquela beleza que vocês viram ali. Hoje é um espaço que não é do centro português, é da cidade. Não é? Esse espaço vai ser oferecido à cidade. É lógico, não vou desvirtuar também a função dele, que é cultural. Vai ser cultural sempre. Não vou permitir que se façam aqui espetáculos, pelo menos enquanto eu for presidente. Depois vai ser, não posso falar nada. Mas, até porque tem uma homenagem muito justa que foi feita ao comendador Arménio Mendes, foi sempre um parceiro inseparável. Tudo que era falado, nem precisava pedir, ele disse, Duarte, tenta fazer. E tal, ele sempre teve o apoio dele incondicional. Quando eu disse que queria fazer o teatro, ele disse, mas o que é que você vai fazer com aquele teatro e tal? E lá foi indo e vinha aqui, quantas vezes. Eu me lembro que eu trouxe uma amostra de umas cadeiras lá de baixo, muito fraquinha, né? Mas era o que eu queria naquela altura, para mim já estava bom. E ele disse, não, pode deixar que as cadeiras, eu vou resolver e tal. Mandou aqui uma pessoa e tal, mas aquela beleza que está lá de cadeiras e tal. Então foi sempre... Então, a minha ideia, já naquela altura, independentemente de qualquer coisa, pelo bem que ele fez na cidade, o Arménio Mendes, por tudo que ele fez, os empregos que ele deu, pela evolução, que realmente, quem viu a cidade como eu vi, há 42 anos atrás, e vê agora, isso é totalmente outra realidade, né? E então já estava com esse nome. Ele sabia que o nome que era dado. Ele não queria, nunca quis. E a minha maior mágoa é que eu não lhe pudesse ter entregue esse teatro em vida, né? E não foi por minha culpa, não foi por culpa, foi por um empecilho que até não tem nexo, tá? Foi por um empecilho que o AVCB estava pronto, teatro, porque o Corpo de Bombeiros, não sei, com essas leis, na Europa não tem nada disso, porque são uma área preservada, uma área tombada, queriam, em princípio, talvez mal interpretado, até pela gente, pelos diretores, queriam que a gente passasse um verniz no chão, nas paredes, no teto, nos quadros. Tá? E eu... Aqui nessa sala? Aqui nessa sala. O problema todo da inauguração do teatro, que demorou 3 anos, foi por causa disso. Até que resolvemos ceder, o Conde Paz entrou, os bombeiros também foram de bom senso, nós passamos o verniz no teto, estava passado, é um verniz anti-chama. Este aqui não é madeira inflamável, que é uma madeira de 1950, então as paredes não têm nada, não tem para passar verniz. Então fomos para São Paulo, até que depois chegamos a um denominador comum e foi feita a inauguração. Nós temos a AVCB, também não fizemos qualquer programa aqui sem ter o AVCB. Hoje estamos com tudo em ordem, graças a Deus, está tudo bem. Mas foi muito merecido. O Teatro Arménio Mendes vai ter que ser bem aproveitado e ele está lá em cima, está nos vendo, com certeza absoluta que ele gostava muito do Centro Português, muito mesmo. Ele sempre apoiou o Centro Português
e nós vamos fazer jus a essa homenagem, com certeza vai ser eterna. Muito bonito mesmo. Parabéns ao Centro Português. Parabéns mesmo. Como o senhor enxerga esse movimento contrário, agora os brasileiros indo para Portugal? É uma febre, né? Eu acho que é o seguinte, há 42 anos que eu venho notando isso. Quando está bem para o Brasil, está mal para Portugal. Quando está mal para Portugal, está bem para o Brasil. Nós hoje estamos passando por uma crise, é lógico, é um desemprego muito grande. Em Portugal passou há 4, 5 anos, estava uma crise, houve muito brasileiro, eu vou todo ano lá a Portugal, e eles são muito bem quistos lá em Portugal. A gente, em qualquer lugar, vê um brasileiro num restaurante, são muito bem, e é um povo trabalhador, não é um povo, porque eles vão para lá para trabalhar, não vão para... E é lógico que pode ter alguém que vá com outras intenções, mas 99% vai com, assim como também tem os portugueses que vêm para aqui, para trabalhar, para ganhar dinheiro. E eu vejo que é uma febre muito grande. Portugal hoje realmente está num país, a parte do turismo está muito avançada. Não é caro a vida em Portugal. Não temos, por exemplo, problemas que é o maior problema nosso aqui, é com a assistência social. Lá é todo mundo tratado igual. A educação, a saúde, são os 2 fatores primordiais. Hoje um filho lá não se gasta nada por uma escola. As escolas particulares são melhores são obrigadas a ter escolas. Escola, educação, não tem plano de saúde praticamente, não existe plano de saúde. Os hospitais são públicos. Se eu tiver, não faz diferença nenhuma. Até pelo contrário, um hospital público, os médicos são dos melhores. Eles têm, não há assim muita diferença. Hoje também não se ganha mal em Portugal. A vida não é cara. A vida em Portugal não é cara. Eu que eu diga, eu sinto uma diferença muito grande aqui. Aqui, quando eu vou lá, eu sinto a pessoa que faça uma vida normal, que não vá para extravagâncias, que vá para um hotel, que vá para aqui, que vá no restaurante, tal, é lógico que vai. Agora, quem tem uma casinha lá, quem tem uma casa, que vai no supermercado, as comidas são boas, o maior problema é o frio. A adaptação é com o frio. É o problema. Mas hoje é uma febre muito grande para ir para Portugal. Mas eu digo uma coisa, as pessoas não podem pensar que chegam lá e que podem ter decepções. Eles têm que estudar muito bem antes de ir para Portugal. Porque eu sei, todo mundo procura, todo mundo quer neto de português, quer tirar a nacionalidade portuguesa. Eu estou a par disso, porque hoje é uma febre muito grande. O Brasil é o país que mais pede a nacionalidade portuguesa, né? E netos, que foi estendido a netos, antigamente não podia, mas desde o ano passado que os netos podem pedir a nacionalidade pelo sangue, né? Pelo sanguíneo. Mas ainda não está saindo muito, está muito atrasado. Esse pedido de nacionalidade, há tanto pedido, está muito atrasado. E o pessoal vai numa ilusão, que é uma ilusão que 90% das pessoas que eu tenho contato e tenho orientado, eles não querem voltar. Eles não querem voltar. Diz que não tem escolas, tem tudo, não tem emprego. Tem emprego, por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade pequena, com 30 mil habitantes hoje, é uma das cidades importantes em indústria, não tem desemprego. 3% e aqueles que não querem trabalhar. Os que não querem trabalhar. Não estão procurando. Não há desemprego. Mas acho que o Brasil, a gente também às vezes se queixa um pouco, mas se não fosse essa corrupção, o Brasil podia ser um país maravilhoso. Eu, por exemplo, eu não vejo com... Às vezes dá vontade, eu vou e tal. Mas para quê? A minha vida foi feita aqui, tenho meus amigos. Hoje eu não tenho muitos amigos lá também, mas tenho meus amigos, a minha vida é aqui. Eu sou mais brasileiro que português. Engraçado, quando eu chego em Portugal, chegou o Zé Brasileiro. Aqui é português. Aqui eu abro a boca aqui e tal, não, português, você é português, né? Sou com muito orgulho. Tenho duas, ainda bem que eu tenho duas nacionalidades, né? Com muito orgulho. Fala um
pouco sobre o seu trabalho como conselheiro das comunidades. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então a gente não conhece bem essa função. Portugal, como é um país pequeno, várias colónias, então e temos imigrantes, eu acho. Então foi criado o Conselho das Comunidades há muitos anos. Eu estou há 17 anos no Conselho e de 4 em 4 anos há eleição, né? Eu participei pela primeira vez e depois já fui reeleito mais 3 vezes. Nessa andança é muito gratificante, que a gente conhece os problemas de todo o mundo. Por exemplo, eu faço parte hoje, passei já por várias comissões, mas hoje faço parte, hoje presido a Comissão Temática Mundial de Assuntos Consulares e da Participação Cívica e Política das comunidades portuguesas, é claro. Periodicamente, a gente tem reuniões na Assembleia da República Portuguesa, vou agora em setembro, e a gente se reúne lá com os deputados, com alguns ministros, com várias entidades, e com as entidades, por exemplo, hoje vamos ter agendado com a Conservatória dos Registros Centrais, que é onde se tira as nacionalidades, e a gente fiscaliza, digamos assim, somos um fiscal do governo que leva, nas reuniões que a gente tem, nas reuniões que nós temos, a gente leva as moções para a Assembleia para serem aprovadas, quer dizer, vai em plenário e tal, são aprovadas, e muitas melhorias. Na rede consular, especialmente na rede consular, ela levou uma transformação em tudo, uma transformação total, na parte de informática, na parte de atendimento consular, na parte de... ainda tem falhas, é lógico que tem falhas, mas o governo, por exemplo, tem várias comissões, tem a participação cívica, política e assuntos consulares. Temos os assuntos económicos, temos a língua portuguesa, a Comissão da Língua, que isso para o Brasil não é grande problema, porque a língua portuguesa, os palopes, né, não tem grande, mas temos na Austrália, temos nos Estados Unidos, temos na França, temos escolas em tudo, então temos as comissões. E tem um conselho permanente que se reúne a cada 3 meses, são 12 membros, se reúne a cada 12 meses. As comissões mandam ao Conselho e o Conselho manda para a Assembleia da República. É uma participação muito gratificante. Somos uns soldados sem salário. Não temos qualquer... Não temos nada. Não, também não. É um ideal que eu tenho, não é? Não entro para lá. Tem os deputados da Assembleia, que estão ligados a nós, os deputados pela imigração, estão ligados a nós, e nós não temos qualquer tipo de regalia. Nós vamos a Portugal, marcam a única coisa que podem fazer também é pagar a passagem e o hotel. Sim, é o mínimo. Né? O mínimo. É o mínimo que pode. A gente não ganha por dia, não ganha absolutamente, não tem nada, nem é para isso, nem... E se ganhasse também ofereceria para alguém mais necessitado, porque isso não é o nosso ideal. O ideal é defender os portugueses e os lusodescendentes espalhados pelo mundo. E já fui presidente da Comissão do Brasil, da Secção Brasil, já fiz parte da Comissão de Assuntos Consulares também, estou muito ligado à comunidade e temos vários amigos. Por exemplo, a minha comissão tem a Austrália, tem África do Sul, América, tem Estados Unidos, França, Reino Unido, Venezuela, Austrália, China, Macau. E Argentina, não? não, a Argentina não tem. A Argentina é porque, aliás, eu pertenço à Comissão de Assuntos Consulares, mas faço parte da comissão também do Conselho Regional da América do Sul e Central. Tivemos a reunião na Argentina agora, em abril, né? Os problemas regionais a gente resolve aqui. Os problemas mundiais a gente resolve em Portugal. E temos as reuniões plenárias, que é de 4 em 4 anos, e temos as nossas
reuniões periódicas aqui. Todo mês eu tenho uma reunião via Skype com a minha comissão, todo mês. Todo mês temos a comissão. E essa reunião que... E não temos... O pessoal gosta, os conselheiros gostam de... com várias exceções, né? Porque quem entra, ele vai com essa missão, né? Quem gosta mesmo é para trabalhar, não é para ficar encostado, né? É interessante, o senhor falou de deputados... Pela imigração. Pela imigração. Tem 2 deputados pela Europa. Sim. E 2 deputados por fora da Europa. Nós estamos tentando que esse número de deputados seja alargado. Porque até agora o voto em Portugal... Pela Europa e no Parlamento Europeu. Não, pela Europa no Parlamento português. Português. E fora da Europa... Sim, na imigração. Na imigração. Agora os portugueses... Isso. E nós estamos tentando que agora que a gente estamos fazendo uma força para que haja um alargamento dos deputados. Nós conseguimos, a minha comissão e juntamente com um trabalho até muito forçoso, a gente conseguiu que todos os portugueses agora que vão no consulado fiquem licenciados para votar. Porque o voto em Portugal não é obrigatório. Sim. Nós tínhamos cerca de 350 mil inscritos. E com esta nova lei que saiu agora, foi sancionada agora este mês ainda, pelo dia 18 de julho, pelo Presidente, vamos passar a ter licenciados 1.300.000 portugueses. Porque nós temos 10 milhões em Portugal, mas 5 milhões de portugueses estão fora. Quer dizer, temos 10 em Portugal, mais 5. Então, quando a gente vê um deputado fazer campanha em Santos, por exemplo, Sim. Eu vi até no jornal, esses são deputados pela imigração. Portuguesa. Que vêm aqui. Vêm aqui pegar votos dos... Os Sim, tem. Qualquer cidadão português pode... Assim como vota em mim também. Sim. O senhor também. Eu também sou votado, não tem sou... Mandato, eu tenho mandato, eu voto, só que eles têm o salário deles. O deputado tem o salário, mas tem que estar lá e tal. O senhor é conselheiro. Eu sou conselheiro. Eles têm o salário, já não tem salário e eles vêm aqui periodicamente, estão bem com todos os deputados. Aqui tem, no Centro Português, sempre que vem aqui, o ministro está aqui, está o secretário de Estado várias vezes, veio na inauguração aqui esteve aqui no ano passado, veio nas reuniões do Conselho. Nós aqui também fazemos o Conselho, no ano passado fizemos da América do Sul e Central, fizemos aqui a reunião. Já é a segunda vez que a gente faz aqui. E nós temos um trabalho até meritório, porque os conselheiros, antigamente o português era visto como uma pessoa truculenta, digamos assim, que não tinha instrução e tal. Hoje, tanto nos Estados Unidos, como na Austrália, como na África do Sul, como no Canadá, como até na França, temos grandes empresários e grandes advogados e pessoas que estão ligadas diretamente nas prefeituras. Temos vários prefeitos portugueses em França, temos muita coisa assim que... E de muito, porque eu vejo pela minha comissão. A minha comissão tem uma qualidade muito boa, mesmo de redação, de leis e tal, e muitas nossas reivindicações têm sido aprovadas pelo governo português. E isso é importante, é muito importante. Nós somos eleitos 4 em 4 anos, há uma campanha, mas eu estou ficando cansado. Viu? Não, mas é verdade. É difícil, a gente quando entra, se fosse para ganhar dinheiro, eu era capaz até de já ter saído, porque a gente se aborrecia muito, né? Vai ser mais fácil. Assim, idealismo, então a gente está, preguiça, vou para Lisboa, como agora, vou para Lisboa agora. Caramba, a minha mulher não pode ir, então vou ficar lá, vou trabalhar, não vou ficar lá 10 dias lá em Portugal. Quando eu fico sempre um mês, aproveito e fico sempre um mês e pouco. É isso. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 2, tenho Paulo, Daniel e tenho 4 netos, 3 meninos e uma menina. Mais velhinho com 10 anos. Já com 10 anos já. E os filhos
Mora em Santos? Sim. O mais novo trabalha, está com a firma agora, ela é que toma conta. O mais novo é o? É o Daniel. O Daniel. E o Paulo tem uma importadora, né? Importa máquinas da Itália, cortadores de frios e máquinas para bares e restaurantes, né? E tem escritório de despachos aduaneiros com a mulher, ali no prédio da tribuna. Então está todo mundo na mesma cidade? Está tudo na mesma cidade. E estão levando a vida, né? Eu me afastei um pouquinho mais, cansei, 40 anos. No mesmo endereço, né? Até porque depois que eu fiz uma cirurgia muito delicada há 8 anos atrás, eu nasci de novo. Eu nunca fumei, nunca tive, e me apareceu um tumor no pulmão direito. Tá. E tive que fazer a retirada desse pulmão. Então foi uma cirurgia muito complicada, 2. A primeira foi de 6 horas e não conseguiram, tiveram que abrir e fechar, tive que fazer quimioterapia. E depois eu tive outra passada, fiz a quimioterapia, reduziu até 4,5 cm, reduziu para 1,2 cm e foi aí que arrancaram. Foi 11 horas de cirurgia. E eu, como nasci de novo, a partir daí eu pensei na minha vida. Eu já estou com 69 anos. Fiz 69 anos agora. Então eu digo assim, até agora tem alguma coisa para eu aproveitar, mas não estou aproveitando não. Eu meti-me noutra porque eu sou muito amigo como a minha cidade é muito industrial, houve uma firma multinacional portuguesa que fez uma fábrica, montou uma fábrica aqui em Vargem Grande Paulista. E eu, de infância, amigos de escola e tal, há 5 anos atrás, vieram me pedir por uma ajuda. E aí acabei ficando, me convidando e tal. E eu sou o diretor administrativo dessa firma lá. Então, corro para Vargem Grande de vez em quando. Corro para Vargem Grande, venho aqui na minha loja, mas todo dia venho na loja aqui. Eu tenho um amor para a minha loja, não tem problema. Embora às vezes não venha nem fazer nada, venho só estorvar. Porque... Mas ó, aí entro, saio, venho aqui no centro, até passo mais tempo aqui no centro que lá. Ou aqui ou lá. E eu estou com uma firma que trabalha muito para equipamentos para refrigerantes, para laticínios, por exemplo, para reatores nucleares e tal, carcaças de reatores. Então, e montagem de cervejas também, todo equipamento para cerveja e tal. A fábrica é grande mesmo. Uma fábrica grande. Trabalha para 100 países. Nossa, é tudo em aço inox, só em aço inoxidável. Só aço inoxidável. E é uma firma em Vargem Grande Paulista, trabalhamos muito para a Nestlé, né? A Nestlé é laticínios tirolês e tal, para Boêmia e tal, só máquinas pesadas, máquinas para esse tipo de equipamentos e de firmas. Alguma coisa que o senhor queira falar? Agradecer aqui a vossa amabilidade em me terem convidado para esta entrevista, contar um pouquinho da minha vida. Ela é um livro aberto, eu não tenho nada que esconder. E a oportunidade da gente poder falar algo a respeito do nosso Centro Cultural Português, da nossa comunidade, da nossa querida Santos, cidade de Santos, que é, para mim, é a minha segunda casa, né? Eu tenho uma casa em Portugal, mas tenho outra aqui. Mas aqui eu me dei muito bem, tenho vários amigos. Agradecer e um abraço fraterno a todos eles que me acolheram e a minha gratidão a toda a cidade de Santos e aos amigos que eu tenho. E obrigado pela oportunidade. O programa Memória e História Oral e a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, agradecem o seu depoimento. Muito obrigado, Sr. José. Muito obrigado. Obrigado a vocês.